Boa noite, irmãos. Saudamos a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Dizer também da saudade, que sentimos de todos vocês. E a nossa oração é para que o Senhor abrevie esse tempo em nossas vidas, para que nós possamos nos encontrar novamente em louvor e adoração ao nosso Deus. Nós estamos bem, eu louvo ao Senhor, porque Ele tem nos guardado, tem guardado a minha vida e a vida da minha família. E eu gostaria de deixar um versículo com a igreja, que está em Salmo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Que nós possamos, irmãos, confiar no nosso Deus, porque tudo isso vai passar. Saudades! Saudade de todos vocês. Deus os abençoe. Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o irmão Flavinho e estou aqui com a minha família, minha esposa Alíria e minhas duas filhas, a Lara e Sofia. Estamos passando aqui para dizer para vocês que estamos todos bem e esperamos que vocês estejam também. Para que não fique só nas minhas palavras, vamos ler uma palavra que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, 35, 38 e 39, que diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso, meus irmãos, nós temos essa certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus e que nós iremos atravessar essa fase e vamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Olá, igreja, graça e paz, como vocês estão? Bom, eu estou com muita saudade de todos, principalmente do Ministério Infantil. E pra gente aquecer um pouquinho o coração das nossas crianças, nós vamos dar continuidade com as nossas atividades, certo? Vai ser encaminhado por meio da lista de transmissão da igreja e também nos grupos todas as atividades que as crianças devem fazer. Elas vão ser divididas por faixa etária e também o videozinho que elas têm que assistir, certo? Então, a orientação que a gente pede que os pais façam é inicialmente passar o vídeo e depois aplicar a atividade para as crianças, certo? A dessa semana vai ser sobre Jetro. Você sabe quem é Jetro? Se não sabe, vai lá atrás das atividades das crianças e procure fazer com seus filhos, sobrinhos ou as crianças que você tenha na sua casa, certo, pessoal? Continuem em oração, continuem firmes na palavra do Senhor e no ensino às nossas crianças. Amém e um beijo. Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos nos encontrando neste vídeo, neste culto de domingo, para juntos adorarmos ao nosso Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, não é verdade? Existe um ditado que fala que os bons marinheiros, eles não são formados em mares calmos. Isso nos leva a refletir que somos aperfeiçoados quando enfrentamos momentos de desafio. Isso me remete à passagem que está lá em Mateus 8, 23, que fala sobre o momento em que os discípulos estão atravessando o mar da Galileia e de repente se levanta uma forte tempestade. Veja que aqueles homens eram homens experientes no mar. E com certeza já tinham vivenciado outros momentos de tempestade também. Mas aquela em especial estava fugindo, estava além do conhecimento e das habilidades que eles tinham. De maneira que eles começaram a ver que as suas forças não seriam suficientes para evitar o naufrágio daquele barco. Foi então que eles recorreram a Jesus, que dormia em meio a todo aquele caos. Jesus descansava. E ao acordar, chamado pelos discípulos, Jesus se levanta, acalma o vento, acalma o mar, acalma aquela tempestade e tudo então se torna em bonança. É importante entendermos que
por mais conhecimento, por mais habilidade que tenhamos, chega um momento em que as nossas forças não são suficientes para resolver uma situação. Somos humanos e limitados. No entanto, nós temos um Deus que é ilimitado e que é dono e é Senhor sobre tudo. Portanto, nessas horas é que a nossa fé deve entrar em ação. Embora não tenhamos condições, mas nós temos fé naquele que pode todas as coisas. Estamos enfrentando um momento assim, um momento de tempestade, um momento de dificuldade. Embora estejamos nos cuidando, evitando riscos, mas a mudança desse cenário não está nas nossas mãos. Somente Deus tem o poder e a condição de mudar toda essa situação e de fazer com que esse vírus desapareça, com que essa situação mude e venhamos a ter uma vida normal novamente. Portanto, eu quero te encorajar a continuar com a sua fé firme e constantemente em oração, rogando ao nosso Deus para que Ele possa nos livrar dos males que nós estamos vendo todo dia acontecendo no mundo e também que Ele venha a resolver essa situação difícil que estamos vivendo. Confie em Deus e mantenha firme no nosso Senhor a sua fé. E é com essa mesma fé que eu quero te convidar também agora a estar ofertando, a estar adorando a Deus através dos teus dízimos e das tuas ofertas. As contas da igreja vão aparecer agora na tela e você tem a oportunidade de fazer a tua oferta virtual de maneira online. Enquanto eu oro, você pode estar ofertando. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor nos concede. E muito obrigado porque Tu estás conosco, Senhor, no nosso barco, junto, Senhor, à nossa família, dentro da nossa casa, nos livrando, Senhor, dos males da tempestade que está acontecendo nesse mundo. Por favor, Pai, esteja conosco, nos abençoando e nos guardando. Eu quero te pedir, Pai, também, que Tu possas abençoar esse meu irmão que nesse momento está nos assistindo, que nesse momento está realizando a sua oferta. Esteja com ele, Pai, e honre-o, assim como ele está te honrando também. Fique conosco, Pai, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus em Cristo esteja abençoando você. Quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O convite que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração. Tua presença me basta, a tua presença me basta.
deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te
agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meu povo, meus irmãos, minha igreja amada, minhas ovelhas queridas. Eu quero expressar aqui a minha saudade de todos vocês. Estou com saudade de vocês, saudade de pregar olhando no olho, olhando na face de cada um, nos seus respectivos lugares ali no templo, né? Uns à direita, outros à esquerda, outros ali no centro. Praticamente cada um com seu lugar marcado, como é sempre assim na igreja. E eu sinto falta. Quero dizer para você que
Estamos, né, usando esse mecanismo, esse veículo aqui, mas nada substitui o calor de estarmos juntos, né, de estarmos ali naquele momento de celebração. E eu acho que isso tem que ser um dos motivos para nós clamarmos mais ao Senhor, buscarmos mais ao Senhor, para que o Senhor nos permita voltarmos a congregar, a voltarmos a ter esse momento tão gostoso, onde a gente olha um para o outro, onde a gente conversa ali. Não dá para conversar com todos, mas nós conversamos com uma boa parte dos irmãos. Aqueles que a gente não conversa, a gente vê que esteve ali na igreja, os que sentam na frente, os que sentam lá atrás, aqueles que ficam ali. É um tempo diferente, né? Mas continuamos orando, clamando ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quero dizer que nós estamos à disposição, nós não podemos ainda, né, por enquanto não podemos ter esse contato físico, mas nós podemos sim ter esse contato visual, esse contato virtual, né, na verdade. E os irmãos têm disponível aí o nosso telefone, tem o telefone da igreja, que você quiser marcar uma conversa ou ligar para mim, no meu número, né, do WhatsApp, você pode ligar para a gente conversar, nós estamos à disposição. É muito bom a gente, mesmo não podendo nos abraçar, mas a gente ouvir a voz, a gente conversar um pouco uns com os outros, mesmo que por telefone, às vezes chamada de vídeo. Eu quero dizer que eu estou à disposição, tá? E dizer que estou com muita saudade do meu povo, que amo todos vocês, que vocês são preciosos para o Senhor e para mim, para nós, para o nosso ministério, tá bom? Estamos aqui na nossa meditação, na nossa reflexão, ainda sobre o Sermão do Monte. E eu espero em Deus que todas essas mensagens nos ajudem a sermos cristãos diferentes, a termos perspectivas diferentes sobre o cristianismo, a nós olharmos para a vida cristã de um outro prisma, a vivermos uma vida que verdadeiramente exalta e glorifica o nome do Senhor. Antes de lermos o texto, eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por esse tempo, eu quero orar pela sua vida, você que está aí, que parou tudo para sentar, para ouvir esta mensagem. Eu quero orar por você. Não sei como você está, não sei como está a sua família, sua situação física, emocional, profissional, mas eu sei de uma coisa, que o nosso Deus, Ele cuida de nós em todas as áreas. O verdadeiro pastor, o pastor das nossas almas, aquele que realmente está presente o tempo todo, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de você. Você está sendo pastoreado. Eu posso, como líder da igreja, eu posso não chegar à sua casa, eu posso não lhe dar um abraço, mas o Senhor certamente faz isso todos os dias. Nós temos a presença do bom pastor, do pastor das nossas almas, todos os dias conosco, cuidando de nós, provendo, nos sustentando e nos alimentando. Eu quero orar por você. Pai, eu quero louvar o teu nome, eu quero te exaltar nesse momento, Senhor, em que mais uma vez estamos aqui para trazer a tua palavra. Eu oro pelos meus irmãos, pela minha família, a família da PIB Crato, por todos aqueles que estão assistindo essa mensagem, aqueles que vão assistir essa mensagem. Eu oro para que o Senhor venha visitá-los de uma maneira muito especial, que os seus corações sejam ministrados por Ti, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na mente e no coração de cada um, de maneira que compreendam a verdade, de maneira que sejam consolados, confortados, exortados pela palavra, que esta palavra possa nos conduzir por um caminho em que verdadeiramente estamos cada vez mais agradando e exaltando o nome do Senhor. Eu oro por cada família, Senhor, cada família da PIB, cada irmão, cada pessoa, Senhor. Eu oro pedindo a Tua bênção, pedindo o Teu cuidado, que o Senhor, que é o bom pastor, que o Senhor continue cuidando de todos nós. Nos abençoa, Pai, nesta oportunidade, no nome de Jesus. Amém.
Amém, meus queridos, amém, meu povo. Então vamos lá. O texto de hoje, Mateus capítulo 6, versículos 19 até o versículo 24. De 19 a 34, ele está tratando de dois assuntos. Mas até o 24 ele vai tratar de um assunto e nós vamos ficar com esse primeiro assunto que o capítulo 6 vai expor. Tá bom? Então vamos ler o texto. Mateus capítulo 6, você pode pegar a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 19. Diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que esta palavra poderosa, eficaz, viva, essa palavra viva esteja nos nossos corações, esteja no seu coração, guardando sua mente aí, guardando sua vida. Na mensagem passada, nos versículos anteriores, Jesus trouxe uma orientação aos discípulos acerca de que eles fossem cuidadosos com o pecado da hipocrisia. Acredito que você deve lembrar. Os judeus, eles tinham três obrigações, os judeus piedosos, eles tinham três obrigações básicas para demonstrar a piedade, a religiosidade, e eles não abriam mão disso, que era o dar esmolas, a oração e o jejum. Só que os fariseus, eles faziam isso com uma motivação errada. Eles faziam tudo aquilo, importante, mas com a motivação errada, que era para que eles fossem vistos pelos homens, para que eles recebessem aplausos, para que eles demonstrassem para as pessoas. Eles não estavam fazendo para Deus. Então o Senhor orientou os discípulos para que eles não andassem por esse caminho da hipocrisia, de tentar aparentar uma coisa que não é, de quando fazer aquilo que tem que ser feito, não fazer para os homens, mas fazer para Deus. A generosidade, a compaixão, a oração e o jejum. Então Jesus trouxe essa orientação aos seus discípulos. E agora ele traz uma outra orientação. Ele continua orientando os seus discípulos agora em relação a um outro tipo de pecado. Ele adverte os seus discípulos aqui sobre o pecado, sobre a questão da ganância. Ele adverte os seus discípulos em relação a cobiça e uma espécie de idolatria. Ele vai adverti-los quanto a isso, para que eles não fizessem dos bens materiais deles, eles não colocassem ali, eles não vivessem em função daquilo que eles possuíam. Então ele vai advertir para que eles não vivessem nesse contexto. Então ele vai trazer uma orientação, porque o pecado da idolatria nesse contexto que Jesus está trazendo aí para eles, é tão perigoso quanto o pecado da hipocrisia, o pecado da idolatria, de colocar o coração naquilo que possui. Então ele vai trazer uma orientação muito clara, e esse texto eu queria, nesses primeiros versículos 1 e 2, eu queria destacar, esse assunto é por demais relevante. Acredito que você deve concordar comigo. Esse assunto é extremamente relevante para os nossos dias, muito oportuno.
especificamente eu vou lhe dar aqui duas razões por que ele é importante para os nossos dias. Ele vai tratar, eu queria destacar aqui de duas palavras, eu quero destacar apenas duas palavras. Tesouros, ele trata aqui, né? E o céu. Eu queria destacar essas duas palavras, porque elas são extremamente importantes para o nosso contexto cristão, e principalmente porque elas precisam ser trabalhadas no nosso contexto contemporâneo. Existem distorções, existem negligências acerca de se tratar essa questão dos tesouros, né? Tem muita gente com uma ideia errada sobre tesouros na vida cristã. Assim como tem muita gente que já deixou o céu para lá, não pensa mais, não conversa mais sobre o céu. Uma coisa é necessário dizer para que fique bem esclarecido o texto aqui. Em nenhum momento Jesus está proibindo, não há proibição de possuir posses, né? de possuir bens, de ter posses, de possuir riquezas, de ter dinheiro. Gente, isso não é pecado. Jesus não está condenando a pessoa que tem riquezas. Jesus não está condenando a pessoa que tem seus bens materiais, não. O que ele recomenda aos seus discípulos, e aqui é importante falar para nós, é que essas posses, esses bens não podem nos possuir. Nós sim podemos ter os nossos bens. Não há nada de errado. Você que tem condições, você ter um bem, você ter uma casa, você ter seu carro, você ter seus bens. O errado é quando essas coisas passam a nos possuir. O errado, o pecado é quando essas coisas começam a determinar a nossa maneira de viver. O problema em si não é o dinheiro. 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala sobre isso. O dinheiro não é o problema. Sabe qual é o problema? É o nosso amor ao dinheiro. É o nosso apego. É a nossa relação com o dinheiro. Então, Jesus aqui, ele nos proíbe de fazer simples bens materiais como tesouro, de acumular coisas como se tivessem importância suprema na nossa vida. O comentarista Wisby, ele diz que existe diversas maneiras de nós percebermos a verdadeira espiritualidade. Uma delas, quando nós vamos perceber a nossa verdadeira espiritualidade, é a nossa atitude, é a atitude correta que nós temos em relação aos nossos bens, em relação à riqueza. Ou seja, a atitude correta que eu tenho diante daquilo que eu possuo, diante da riqueza, isso vai mostrar, isso é uma das marcas da verdadeira espiritualidade. E é exatamente isso que Jesus está querendo aqui nos seus discípulos. É exatamente isso que ele requer de nós, uma postura correta em relação aos nossos bens. O Senhor espera de nós uma postura correta em relação àquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que Ele colocou em nossas mãos, aquilo que Ele já nos abençoou. Além da hipocrisia vivenciada e demonstrada pelos fariseus, os fariseus também eram conhecidos pela cobiça, eles eram cobiçosos e em boa parte, na maioria das vezes, eles usavam a religião para se beneficiarem materialmente, para lucrarem. Eles não viam a religião apenas como um serviço que se prestava a Deus, mas eles estavam ali em busca de algo que eles pudessem ganhar. Os discípulos estão sendo orientados a uma vida totalmente diferente dos escribas e fariseus em relação ao seu contexto religioso, tanto na questão da aparência, né, livrando-se da hipocrisia, quanto na questão dos bens. E aqui ele leva a mim e a você a fazer uma séria e importante reflexão. O que nós entendemos por tesouro? Vamos falar sobre o tesouro. Eu disse que duas palavras eram importantes que a gente destacasse aqui, seriam muito importantes a serem destacadas no texto, e uma delas seria o tesouro. O que é tesouro? O que você entende por tesouro? O tesouro
a gente poderia dar uma definição aqui de uma forma mais geral, é tudo aquilo que eu atribuo valor supremo em minha vida. Não se refere apenas àquilo que é material, bens, dinheiro, posses. Tudo aquilo que eu atribuo valor supremo à minha vida passa a ser para mim um tesouro. Você tem seus tesouros, ainda que você não tenha tesouros materiais, bens materiais, riquezas materiais, mas você, todos nós temos tesouros nesta vida. Tá? Porque existem coisas que nós atribuímos um valor significativo. E aí é onde está um detalhe nessa definição, porque os nossos tesouros, você vai ver aqui que o versículo 20, o versículo 21, ele fala uma coisa muito interessante, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, o meu tesouro, ele é importante que eu saiba qual é o meu tesouro, porque o meu tesouro, ele passa a me governar. Os meus tesouros passam a determinar a minha caminhada, o meu modo de vida. Eu vivo, eu ando, eu me comporto de acordo com aquilo que eu valorizo. Olha, interessante. O meu tesouro está atrelado à minha vida, ao meu modo de ver, a todo o meu ser. Por isso que Jesus está falando para os discípulos. Se os tesouros dos discípulos não estivessem nos céus, eles não poderiam cumprir com a missão que o Senhor estava lhes conferindo. Por isso que ele chama aqui a atenção sobre os tesouros, porque nós somos atraídos por esses tesouros, nós nos inquietamos, nós usamos os nossos tesouros para medirmos coisas e pessoas, inclusive as nossas relações. Esse é o momento de pandemia, momento de crise, que se alastra, que continua aí ao longo desses meses. Essa é uma oportunidade para muitos de nós atentarmos quais são os nossos tesouros. Esse é o momento de nós pensarmos sobre os nossos tesouros. Então é tempo de nós refletirmos qual é o seu tesouro. Porque só existem dois lugares onde nós podemos defini-los onde eles estão. Ou os nossos tesouros são daqui da terra, tá? Ou os nossos tesouros são terrenos, ou os nossos tesouros são celestiais. Quais são os nossos tesouros? E por que nós temos que pensar? Aqui no texto, veja comigo, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E ele dá razão por isso. Por que nós não devemos acumular esses tesouros sobre a terra? E exatamente nós temos razões para nós tratarmos sobre isso. Sabe por quê? Porque os tesouros do mundo são transitórios. Os tesouros, aquilo que muitas vezes enche os nossos olhos aqui deste mundo, eles são passageiros, são efêmeros, eles se dissipam, eles não têm segurança nenhuma, não trazem segurança nenhuma para nós. Por isso que Jesus está dizendo para os discípulos: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. É tolice. Por quê? Ele está falando para o contexto deles, de roupas, coisas que eram guardadas dentro de baús, naquele tempo antigo. Mas isso a gente pode fazer aplicação para nós, no nosso dia a dia, no nosso século 21, aquilo que pode ser perdido, aquilo que pode ser roubado, além da deterioração, da decomposição, da fragilidade que o tesouro apresenta, ele ainda também apresenta outro que ele pode ser roubado. Então, não vale a pena eu e você gastarmos a nossa vida, os nossos esforços, a nossa energia naquilo que rapidamente desaparece. Ao longo de décadas, se dissipa. Então as riquezas terrenas, os tesouros dessa terra, eles carregam em si mesmo um princípio de deterioração e corrupção. Elas se desgastam. É tolice, como eu já disse, nós fazemos
disso o nosso tesouro, porque eles podem ser facilmente roubados. Além disso, além da qualidade deles, né, de se deteriorarem e de serem roubados, existe aí uma outra situação. Porque eles têm o poder de dominar a nossa vida e influenciar todo o nosso caminhar. Eles exercem um tipo de senhorio sobre nós. Esses versículos 19 a 24 está tratando especificamente de um único assunto. E ele está dizendo aqui, o versículo 24, olha, nós não podemos servir a dois senhores. Os meus tesouros, eles podem ser senhor na minha vida. Se os meus tesouros são aqui nessa terra, eles podem exercer esse senhorio, eles podem, né, governar a minha vida. Aí o versículo 24 é muito, muito interessante, que ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e aos bens. Ninguém pode ter tesouros nos céus e tesouros na terra. Ou os meus tesouros são da terra, ou os meus tesouros são dos céus. O terceiro ponto, por que nós temos que pensar, porque além de se deteriorarem, além de serem roubados, exercer esse domínio, esse senhorio sobre nós, eles ofuscam a nossa mente. Quando nós nos envolvemos demais, quando nós fixamos o nosso olhar naquilo que é terreno, né? Quando nós fixamos, porque assim, olha, o nosso olhar determina, a nossa visão determina a nossa maneira de viver. Se a minha expectativa, ou a minha perspectiva está apenas naquilo que é material, o que eu sonho, o que eu penso, o que eu ganho, o que eu quero, o que eu desejo, isso aí vai determinar a minha vida. Então é isso que faz referência ao versículo 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Está falando da visão. Ele diz, nós devemos ter olhos bons, e aqui os comentaristas, né, falam que esses dois versículos têm uma certa dificuldade de interpretação, mas eu concordo com Carson, com John Stott, que vão nessa linha, de que o próprio Hernandes Dias Lopes também vão nesse contexto de que o olho bom tem a ver com uma visão clara, que tem um sentido espiritual, que consegue perceber, que consegue ver aquilo que realmente precisa ser visto. Porque naquilo que eu fixo o olhar, para aquilo. Então, assim, o meu tesouro é aquilo que eu considero importante. Aquilo que eu considero importante é aquilo que eu sigo na minha visão. Então, se eu tenho essa visão correta, essa visão clara, se eu olho para as coisas que realmente eu devo olhar, se eu estou, digamos assim, com essa visão fixada em Deus, se eu estou com essa visão fixada em Deus, isso vai ser bom para a minha vida, porque isso vai determinar o meu caminhar. Ele diz, se os olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então eu vou caminhar de acordo com aquilo com que eu vejo. Essas coisas, por exemplo, os tesouros da terra, nos afastam do Senhor. Quando nós colocamos, reconhecemos isso como os nossos tesouros, nós temos uma tendência de nos afastar daquilo que é eterno. Tudo é uma questão de visão. Onde estão os nossos verdadeiros tesouros e onde eles estão sendo acumulados? A orientação de Jesus para os discípulos é: não acumuleis tesouros sobre a terra. Ele dá razão, mas aonde que nós devemos acumular tesouros? No céu. É essa a orientação de Jesus para o seu discípulo. E aqui nós precisamos tratar sobre o céu, que é uma outra palavra extremamente necessária, né, que é necessário nós ressaltarmos, porque é um assunto, o céu, você há de convir comigo, você há de concordar comigo, que o céu, o assunto céu, não é um assunto que tem sido ventilado, discutido no meio dos cristãos contemporâneos. Pouco se fala, pouquíssimo se fala sobre o céu. Parece até que nós esquecemos que lá é a nossa morada, é o nosso lugar, nós esquecemos essa perspectiva. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala que nós devemos pensar nas coisas do alto. Se já tivemos a experiência de conversão,
se nós já tivemos um encontro com Cristo, somos discípulos do Senhor, ele diz que nós devemos pensar, mas não apenas pensar. Colossenses capítulo 3, ele diz que nós devemos buscar as coisas do alto. Nós devemos buscar essas coisas do alto. Ele fala isso em outra, falando da importância daquilo que é eterno, dos seus valores espirituais. Ele escreve aos Filipenses, ele começa a relatar sobre aquilo que para ele era importante na terra. Ele começa a descrever diversos pontos que eram para ele importantes. Ele disse que aquilo para ele se tornou tudo como refúgio, como lixo, como sem importância nenhuma. A perspectiva da maioria, infelizmente, é puramente terrena. É triste, é lamentável, mas é verdadeiro. Temos nos importado tão pouco com o céu, que pouquíssimas vezes essa palavra faz parte do vocabulário da nossa conversa, do nosso dialeto do dia a dia, da nossa conversa diária. Devemos admitir, irmãos, com muita honestidade, que nós temos perdido a nossa consciência a respeito do céu. E isso é gravíssimo. Então, Jesus nos convida a pensarmos nos céus quando ele diz assim, ele fala para os discípulos, olha, acumulem tesouro nos céus. Ele tá falando de perspectiva. Ele está falando de valores, ele está falando de conceitos, ele está falando daquilo que verdadeiramente é importante para o discípulo de Jesus. Existe uma fala de C.S. Lewis em um dos seus livros, que eu queria aqui citar. C.S. Lewis, ele disse certa vez, preste sua atenção no que C.S. Lewis falou. Abre aspas. Se você estudar a história, verá que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no mundo futuro. E foi desde que os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão ineficientes nesse mundo. Olha que acertada. Concordo com essa frase. Se a gente ler a história, se nós pesquisamos, a gente conhece um pouco da história, você vai ver que muita coisa foi feita pelos homens do passado, pelos homens de Deus, pelas pessoas do passado. Mas eles tinham um pensamento, você vai ver que os heróis da fé, eles, como que eles viviam, o que eles fizeram no seu tempo, as marcas que eles deixaram, a influência que eles trouxeram para a sociedade em que viveram, o testemunho deles, sabe por quê? Porque eles tinham uma perspectiva de eternidade. Jesus me convida, Jesus lhe convida, Jesus nos convida a juntarmos tesouros nos céus. Mas como é que nós fazemos isso? Poderíamos dizer de forma bem simples, tudo o que nós fazemos para a glória de Deus, tudo o que eu faço, a partir de tudo que Deus me deu, tudo o que eu faço, eu estou acumulando tesouro no céu. Tudo o que eu faço com a visão da glória de Deus, eu estou acumulando tesouro no reino do céu. Mas vamos ser mais específicos. O que significa acumular? Quando é que nós acumulamos tesouro nos céus? Primeiro, nós, depois de definirmos tesouro, é tudo aquilo que eu atribuo valor. Os meus tesouros precisam ser espirituais. Os meus tesouros precisam ser voltados para a eternidade. Acumulamos tesouros nos céus quando todos os nossos investimentos no reino de Deus ultrapassam a linha da temporalidade. Acumulamos tesouro nos céus quando, no exercício da misericórdia e compaixão, quando nós estamos ali ajudando alguém, quando nós estamos sensibilizados com uma pessoa que passa por situação difícil, seja numa situação material, seja emocional ou espiritual. Quando nós estamos fazendo isso, quando somos misericordiosos, quando nós somos compassivos, quando nós agimos com bondade para com as pessoas, nós estamos acumulando tesouro nos céus. Quando o nosso coração arde por servir ao Senhor, servir à igreja, servir ao reino, servir às pessoas,
quando a palavra de Deus tem primazia em nossos corações, quando nós procuramos viver por ela, aplicá-la em nosso coração, para ter uma vida mais correta, coerente com aquilo que é vontade de Deus. Acumulamos tesouro nos céus, sabe quando? Quando nós somos porta-vozes das boas novas de salvação. Quantas pessoas precisam ouvir uma mensagem de esperança nesses dias? Quantas pessoas estão carentes de ouvir uma mensagem de salvação? Nós podemos sim ser proclamadores, ser instrumentos da mão de Deus para proclamar a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que regenera, a mensagem que dá esperança. E quando fazemos isso, nós estamos acumulando tesouro nos céus. Acumulamos tesouro nos céus quando nós voluntariamente auxiliamos as pessoas no seu crescimento da graça, no seu crescimento na vida cristã, quando nós ajudamos as pessoas a darem os seus primeiros passos, quando nós damos um apoio, quando nós exortamos, quando nós caminhamos com essas pessoas. Fazendo menção das bem-aventuranças, nós acumulamos tesouro nos céus quando nós somos pacificadores, quando somos mansos, quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, quando nós não guardamos mágoa nem rancor em nosso coração, quando nós amamos os nossos inimigos. Todo o bem que fizermos em nome do Senhor resultará em tesouros ajuntados nos céus. Quais são os nossos tesouros? Onde eles estão? Hora de nós perguntarmos, os seus tesouros estão aonde? Os seus tesouros são da terra ou são dos céus? De onde estão? Onde estão os seus tesouros? Se estamos dando demasiada importância para as coisas dessa terra, em detrimento das coisas celestiais, daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno, é hora de, com muita humildade, reconhecermos esse pecado e nos arrependermos diante do Senhor, implorando o seu perdão. O Senhor requer de nós, o Senhor requer dos seus discípulos, comprometimento total com Ele e seu reino. Veja o versículo 24, nós não podemos servir a Deus e as riquezas, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou nós abraçamos verdadeiramente o Evangelho e a vida comprometida com o Senhor, ou nós somos totalmente do Senhor, ou nós não somos. Então é hora de alinharmos. É tempo, meu irmão, de eu e você, de nós alinharmos a nossa vida com aquilo que é vontade do Senhor. O que você considera importante, o que você atribui valor supremo na sua vida, é aquilo que Deus aprova? Aquilo que eu valorizo é aquilo que Deus valoriza? Se não for, nós precisamos fazer uma autoanálise, nós precisamos fazer uma reflexão, uma avaliação na nossa vida. Nós precisamos sim, como cidadãos do reino dos céus, valorizar o que Deus valoriza. Isso não quer dizer que a gente não tenha ou não possua bens ou coisas materiais, mas nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor valoriza como seus conceitos, como suas verdades, como seus valores. Façamos a escolha certa. Que Deus seja o nosso Senhor. Que os nossos tesouros, a partir de agora, sejam... Que a gente se importe, a partir de agora, a nos preocuparmos com os tesouros no céu. Acumular tesouros no céu. Veja só, o texto é muito claro. Acumulem tesouros nos céus. Ajuntai para vós outros tesouros no céu. Esse é o convite para mim e para você. Façamos aquilo que um dia nós vamos ver o fruto. Vamos trabalhar por aquilo que não perece. Vamos nos esforçar por aquilo que verdadeiramente, quando nós chegarmos à eternidade, nós vamos ver o fruto. Deus tem nos dado bênçãos, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos presenteado com sua misericórdia.
precisamos aproveitar tudo isso e alinhar o nosso coração e a nossa vida, para que os nossos tesouros sejam ajuntados nos céus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor manifeste a sua misericórdia sobre nós, nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça entender essa palavra. Essa palavra foi para os discípulos, mas ela é para nós. Principalmente para o nosso contexto de hoje, que as pessoas entendem, né, com muita coisa errada sobre a questão da vida cristã, os tesouros da vida cristã. Que o Senhor nos ajude a um viver em que tudo que a gente faz, tudo que a gente vier fazer, seja acumular tesouros nos céus. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de pregar a tua palavra, que essa palavra, Senhor, possa frutificar no coração de todos aqueles que assistiram, que estão assistindo, que vão assistir, de maneira que haja compreensão, transformação, vidas sejam alcançadas através desta tua palavra. Que o teu nome seja glorificado. Nos abençoa, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém, meus irmãos? Guardemos no nosso coração essa palavra, que o amor de Deus, que o imensurável amor de Deus, que a graça do Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, repouse sobre a sua igreja, repouse sobre o seu povo, repouse sobre a sua vida hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.